O movimento dos entregadores por aplicativo levanta um debate muito importante sobre as relações de trabalho no século XXI. Avançam as pesquisas para vacinas contra a Covid-19. Definidas novas datas para eleição municipal. Alexandre de Moraes prorroga por 6 meses o polêmico inquérito das fake news. E Bolsonaro usa personagens falsos em propaganda oficial. Hoje, com comentários de Pedro Neri, Aode Cunha e Arthur Brito, e ainda apresentando o líder Livres Israel Ataíde, veja agora o Livres Notícia. Ontem, grupos de entregadores de aplicativos realizaram paralisações e protestos em todo o Brasil, pedindo melhores condições de trabalho. Empresas como o iFood se manifestaram destacando direitos já adquiridos pelos profissionais. A verdade é que muitos possuem uma renda maior que a média brasileira, que é muito baixa, inclusive, né? Mas o fato é que grande parte dos entregadores reivindica mais. Essa questão gera um grande debate sobre as relações de trabalho no século XXI. Quem vai nos ajudar a refletir sobre isso é o consultor do Senado, especialista em economia do trabalho, colunista do Estadão e associado do Livres, Pedro Fernando Neri. Hoje é o dia da mobilização dos entregadores de aplicativos. É importante que a pauta por melhores condições de trabalho não vire um movimento pela taxação dos entregadores. Os entregadores reivindicam melhora na remuneração, um piso mínimo pelo tempo despendido no aplicativo sem realização de entregas, equipamento de proteção individual na pandemia, seguro contra roubos, entre outras agendas. Mas chama atenção que eles não estão pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego pela CLT, ao contrário do que pedem por eles juízes, procuradores do trabalho e acadêmicos. Existe no mundo todo uma preocupação com essas novas formas de ocupação possibilitadas pela tecnologia diante da incompatibilidade dessas ocupações com as legislações trabalhistas desenhadas muitas vezes décadas atrás. E se aplicar a legislação trabalhista tradicional aumentar a precarização ao desestimular a contratação desses entregadores e jogar mais indivíduos no desemprego? Por outro lado, não fazer nada deixa os entregadores sujeitos a todo tipo de risco. A aplicação da CLT seria uma taxação dos entregadores. Eles teriam direito a benefícios previdenciários, mas a um custo muito maior do que se forem enquadrados como MEI, ou microempreendedor individual. O MEI precisa pagar somente R$ 50 por mês para acessar o auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, a pensão. Já no vínculo CLT de carteira assinada, sobre a remuneração do entregador vão incidir 20% de contribuição patronal para o INSS, outros 8% da sua contribuição de empregado e cerca de outros 10 encargos, diminuindo o quanto ele leva para casa no final do mês. A CLT também poderia limitar a possibilidade que esse entregador tem de trabalhar em mais de uma plataforma ao mesmo tempo. O trabalho dos entregadores tem outra particularidade. Ele é mais demandado quando os demais trabalhadores não estão trabalhando, mas em momentos de lazer. É o caso das noites ou dos fins de semana, em que a CLT exige uma remuneração adicional. E aí, as famílias consumidoras conseguiriam arcar com esses custos? As plataformas limitariam o número de entregadores para não ampliar as suas despesas? Vale lembrar que a gente entende pouco desse modelo de negócio ainda e, a princípio, ele não se mostrou lucrativo, e uma regulação impensada poderia aumentar o desemprego. É um grande desafio para a sociedade, especialmente depois da pandemia. No Brasil parece fazer sentido um modelo de regulação baseado no MEI, preservando a autonomia do entregador de quando e quanto escolher trabalhar e sem taxar desproporcionalmente a sua renda, assegurando os benefícios previdenciários tradicionais e talvez alguns novos. Nesse século, a proteção à renda deverá ser cada vez menos de contratantes e cada vez mais de responsabilidade do Estado, como com uma renda mínima. A renda mínima poderá acolher os entregadores quando forem bloqueados, por exemplo, e também ampliará o poder de barganha com as plataformas, aumentar o que os economistas chamam de salário de reserva, quer dizer, ao dar a eles mais opções. Dia do break é dia também de pensar em renda básica. Também falamos sobre esse assunto ontem com o conselheiro de diversas empresas, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul e um dos maiores economistas do Brasil, Aode Cunha. Eu sou um liberal, né? Então eu acho que assim as pessoas, os trabalhadores, eles têm o direito de se associar e reivindicar o que acham justo. Claro, como em toda a sociedade, todo tipo de associação, sindicato,
ele tem a sua liberdade limitada pelo respeito à liberdade das outras pessoas, né? E é por isso que, mesmo dentro de um princípio liberal, uma regra de funcionamento de mercado, nós temos governo, nós temos regulação, enfim. São indivíduos, são pessoas, são trabalhadores, muitas vezes com condições de trabalho muito precárias, inclusive em relação à sua saúde, e que estão tendo uma função, um papel importantíssimo nesse momento onde boa parte das pessoas precisam ficar em casa. Então, a minha opinião inicial é que, dentro de certos limites respeitáveis de convivência dentro da sociedade, evidentemente que tem direito de se manifestar e de se associar e de reivindicar condições melhores de trabalho, como estão fazendo. Há muitas notícias sobre o avanço de pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid, inclusive com a cooperação de governos brasileiros a nível federal e estadual. Será que já é possível estimar quando a gente vai poder ter efetivamente uma vacina? Fizemos essa pergunta para o médico infectologista, pesquisador e associado do Livres, Arthur Brito. Quanto mais o tempo passa, mais claro vai ficando que a vacina de fato é o instrumento mais importante que a gente vai ter para o controle da pandemia pelo novo coronavírus. Nesse aspecto, a gente tem boas notícias nos últimos tempos, principalmente para o Brasil, porque apesar de mais de uma centena de vacinas estar em desenvolvimento, as duas que estão em fase mais avançada, ambas vão fazer testes, estão fazendo testes no Brasil. Uma da Universidade de Oxford, onde os testes vão ser coordenados pela Universidade Federal de São Paulo, aqui em São Paulo, e pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, já recrutaram os voluntários e já está na fase, inclusive, de aplicação da vacina nesses voluntários. E a outra é uma vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, do estado de São Paulo, que também está nessa fase já de testes em humanos, na fase 3, que a gente chama de desenvolvimento da vacina. Essas são as duas únicas vacinas no mundo que estão nessa fase de desenvolvimento e ambas estão fazendo testes no Brasil. A boa notícia é que, em contrapartida a esses testes no Brasil, foram firmados protocolos de cooperação que vão permitir que o Brasil, assim que as vacinas estejam liberadas, possa produzi-las e distribuir para a sua população. Isso é uma coisa muito importante, porque uma das grandes dúvidas que surge em relação a essas vacinas que estão em desenvolvimento é, a partir do momento que elas estiverem liberadas para uso, como vai ser sua distribuição pelo mundo, já que muitas vezes os países com maior capacidade econômica parecem já estar numa fase, com exceção dos Estados Unidos, parece já estar numa fase bem mais avançada da pandemia, com o número de casos já em declínio, enquanto países em desenvolvimento com menor capacidade econômica estão vivendo uma fase bem mais aguda da epidemia, da pandemia, e essa dúvida sobre para onde seriam encaminhados os lotes da vacina, porque, obviamente, a produção é limitada, não tem como você produzir 7, 8 bilhões de doses da noite para o dia. Então, o fato do Brasil estar nos protocolos de cooperação e de testagem da vacina é um ponto muito importante, porque faz com que o Brasil passe a ser prioridade nessa distribuição das vacinas, inclusive com produção própria. Ambas as vacinas teriam produção no Brasil, pelos protocolos firmados. Quanto tempo a gente ainda vai ter para o desenvolvimento dessas vacinas? É uma pergunta ainda sem resposta. A vacina inglesa de Oxford, ela parece ter um tempo de desenvolvimento um pouco mais curto, porque foi a primeira que chegou na fase de testes em humanos, e estima-se que daqui para o final do ano, falam em novembro ou talvez janeiro do ano que vem, as doses comecem a ser distribuídas. A vacina chinesa ainda não deu um horizonte de tempo tão claro, mas imagina-se que para o primeiro semestre de 2021, o próprio governador de São Paulo, que firmou o protocolo de cooperação, fala mais ou menos nesse prazo, né, do início do ano que vem, abril ou maio do ano que vem, ele vem falando. Mas a grande verdade é que isso ainda não está tão bem definido, são cenas para os próximos capítulos.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o adiamento das eleições municipais, que seriam em outubro. Agora, o primeiro turno será em 15 de novembro e o segundo em 29 de novembro. A mudança, claro, acontece em função da pandemia. O texto já havia passado pelo Senado e agora segue para promulgação em sessão conjunta do Congresso, que já deve ocorrer hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, prorrogou por mais 6 meses aquele polêmico inquérito das fake news que nós já comentamos extensamente aqui no canal. Com a decisão, o inquérito deve seguir ao menos até 15 de janeiro de 2021. Esse caso tem gerado um debate muito importante sobre os limites da atuação do STF. Afinal, quem vigia os vigilantes? A gente vai aprofundar essa discussão no Livres ao Vivo da próxima segunda-feira com um dos maiores juristas do Brasil, o professor Gustavo Binet-Boim. Já vale marcar na agenda. Olha, a cara de pau do governo Bolsonaro parece que não tem limites. A nova campanha publicitária do governo usa o mote Alô Presidente. Eu não sei se é ironia, sabotagem interna ou um alinhamento involuntário, mas esse também foi o mote usado como nome do programa de rádio e TV que era comandado por Hugo Chávez nas emissoras estatais da Venezuela no tempo em que o tirano estava vivo, claro, e exercia o poder. Nos dois casos, o objetivo é mostrar uma proximidade do presidente com o povo. É o tipo de elemento de comunicação política que sozinho não importa tanto, mas que, sem dúvida, quando colocado em conjunto com o resto da obra, claramente mostra aí um significado típico do populismo latino-americano. Mas a cereja do bolo vem agora. A peça publicitária, no caso do governo Bolsonaro, tenta simular uma interação entre Bolsonaro e um popular. É como se o cidadão mandasse um áudio do WhatsApp e o presidente respondesse com outro áudio, né? Só que a equipe de comunicação do Planalto não se deu nem ao trabalho de colher um áudio verdadeiro, né? Podia pegar uma pergunta de um cidadão, fazer uma interação real entre ele e o presidente, e, meu Deus do céu, não seria nem um pouco difícil, né? Mas o que é que fizeram? Compraram uma foto no banco de imagens, na verdade 2, e criaram personagens. E aí que fique claro, né? Publicidade não é jornalismo, criar personagens não é crime, mas quando é preciso fazer isso na comunicação oficial de um governo, para que seja possível simular a proximidade do presidente com o povo, antes de mais nada a gente está falando de uma escolha ética no mínimo duvidosa, e eu falo isso como profissional de comunicação, né? Porque você está claramente tentando induzir a pessoa ali ao erro, tentando enganar a pessoa, né? Mas é também, claro, um sinal de que as coisas não vão nada bem. Agora vamos conhecer o empreendedor Israel Ataíde, líder livres em Belém do Pará. Estou me preparando de forma incansável para poder renovar a história do meu estado. São dias intensos, dedicações exclusivas. E agora, para honrar tudo que aprendi no Livres, como valores, honestidade, dedicação, diálogo, que converge numa palavra só, mudança, eu convido você a refletir sobre como também podemos contribuir com a mudança efetiva. Já que o país é de todos, nós, a política também é. Vamos juntos? Cansou de políticos sem propósito? Vem ser liberal por inteiro. Você também quer ser um líder livres? Então acesse o nosso site, saiba como se inscrever no nosso processo de certificação para o movimento. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Você pode continuar acompanhando o nosso trabalho ao longo do dia pelas redes sociais e também na palma da sua mão, no seu aparelho de celular. Basta baixar o aplicativo do Livres em qualquer App Stores. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira sempre traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.